Hoje é dia de falar de poder cultural, o poder cultural da grande diretora e única diretora do cinema novo brasileiro, Helena Sober. Oi gente, hoje eu vou dedicar esse episódio a uma excelente, uma das grandes diretoras do cinema brasileiro, Helena Sober, que faz parte do meu projeto de doutorado e do meu último livro, do meu mais recente livro, Poder Cultural, que vai discutir os mecanismos de obtenção do poder na arte e no entretenimento. A Helena Sober é uma figura muito interessante do cinema brasileiro porque ela sofreu um grande apagamento cultural e está sendo resgatada nos dias de hoje, é isso que a gente vai entender um pouquinho hoje. Uma das questões que eu discuto no livro é que a Helena Sober, ela é à frente do seu tempo, mas ela pagou esse preço também. Numa época, ela remou contra a maré do que se estavam produzindo, se estava propondo como temática central do cinema novo, e além disso, o fato de que ela trabalhava numa época em que o cinema era dominado por diretores homens, especialmente aqui no Brasil. Isso ajudou ao fato dela não ter tido tanta projeção na época como hoje está tendo, porque muitos trabalhos acadêmicos como o meu estão resgatando o valor dessa diretora fabulosa. Olha que interessante, enquanto os seus colegas homens, o Cacá Diegues, Joaquim Pedro de Andrade, o Leon Hirschman e tantos Glauber Rocha e tantos outros discutiram como tema central dos seus filmes à época as raízes do subdesenvolvimento do Brasil, colocando homens como protagonistas e mulheres quase sempre subservientes, a Helena Sober remou no caminho contrário na sua cinematografia, colocando sempre mulheres nos papéis principais. Ela não teve medo de falar sobre mulheres da sua própria classe social. A Helena Sober era de classe média alta, enquanto os seus colegas falavam sempre das classes mais pobres. Então ela discute a mulher no Brasil contemporâneo e a mulher no mundo e a sua relação política com o mundo. Olha que quando o AI-5 é instituído no Brasil e aí começa a decadência do cinema novo por causa da censura da ditadura militar, a Helena Sober ela decide se mudar para os Estados Unidos com seu marido, James Ladd, e vai viver lá durante muito tempo, e olha só, ela vai continuar fazendo cinema. E outra razão que eu explico o porquê do apagamento do poder cultural da Helena é porque lá ela conseguiu fazer cinema, só que à margem do sistema hollywoodiano. Então ela não foi impregnada pelo poder de Hollywood e ainda assim conseguiu fazer obras estupendas, talvez até por isso com uma grande liberdade criativa. O filme A Entrevista, por exemplo, ela vai entrevistar mulheres da sua classe social e a relação de submissão destas mulheres com seus respectivos maridos. The Emerging Woman vai percorrer os 170 anos dos movimentos feministas nos Estados Unidos. No The Double Day, que delícia de filme, é um filme que ela vai discutir o poder da mulher, mas também o poder latino-americano naquela época, nos anos 70. E aí que também reside a sua conexão com o cinema novo, porque enquanto os seus diretores estavam focando em mergulhar no interior do Brasil, ela, Helena Sober, estava falando da opressão que a América do Sul vivia naquele momento nos anos 70 e 60, quando o cinema novo estava acontecendo. Nada mais cinema novista do que isso. Simplesmente Jane é um soco no estômago que vai mostrar a opressão de 3 garotas vítimas de estupro bolivianas e a sua submissão aos homens. Carmen Miranda, já nos anos 90, Carmen Miranda, Bananas is My Business, é um dos pouquíssimos filmes que tem a audácia de ir contra a contracorrente americana e desmistificar a figura de Carmen Miranda. A Helena também vai voltar lá na frente, entre outros filmes, na ficção com Vida de Menina, um filme muito tocante. Eu me lembro que eu cobri esse filme na época, já nos anos de 2004, e é uma história também centrada toda na figura da mulher, maravilhosamente interpretado pelo todo o elenco feminino. É uma adaptação do livro da Alice Darrell Trant. Mas olha, quando ela volta pro Brasil, não tem só esse filme, tem vários outros. Alma da Gente, que é um projeto de dança da favela da Maré do Rio de Janeiro. Ela vai mergulhar em toda a sua cinematografia, sempre centrado na mulher e sempre centrado na situação da América Latina ao longo de todas essas décadas. É uma diretora guerreira que vai dar vida no documentário, realmente dar vivacidade a esses personagens, a essas situações ao longo dessas décadas no documentário.
Mas por que eu digo que ela sofre um apagamento cultural? Porque como ela foi à frente do seu tempo, então ela não teve essa potência como seus colegas masculinos tiveram no cinema novo naquela época, ela sofre até hoje as consequências disso. De todos esses filmes que eu citei, pouquíssimos ou quase nenhum está nas plataformas de streaming no Brasil. A única diretora mulher do cinema novo. Isso é lamentável, como a gente não consegue ter acesso às obras dessa diretora. Neste momento em que o contexto atual valoriza o poder de mulheres em cargos de direção. Tome como exemplo o último trabalho da diretora, Meu Corpo, Minha Vida, de 2017, que vai discutir a questão da ascensão do conservadorismo no Brasil. Olha lá, 2017, olha como ela é pioneira. Lembre da linha cronológica da política nesse país. E ela vai discutir as consequências do aborto clandestino feito por mulheres no Brasil, ligado a esse conservadorismo em ascensão. Esse episódio tem a intenção, que vem do meu livro, de iluminar o trabalho de diretoras e mostrar, especialmente, que nem sempre o conteúdo de uma obra é o que impera na configuração do poder cultural de um artista. O conteúdo das obras da Helena Sober, tecnicamente e em termos de narrativos, são de aplausos e que mereciam ter tido muito mais prêmios do que de fato ela teve. No entanto, o contexto na qual a diretora se inseriu na época, um contexto muito machista, muito dominado por homens, o contexto em que ela vai contra a corrente central temática do cinema novo e o fato da própria situação política do país que a joga para os Estados Unidos. E lá ela nunca conseguiu ter essa liberdade criativa para trabalhar dentro da corrente hollywoodiana e ela vai à margem no cinema independente americano. Tudo isso fez com que a Helena Sober, paradoxalmente, fosse capaz de fazer os filmes que ela quisesse e por isso o conteúdo das suas obras são impecáveis, mas ao mesmo tempo não se inseriu em sistemas de poder, né, como o cinema novo brasileiro e Hollywood, que é muito maior. Então eu acredito que o poder cultural da Helena Sober tende a crescer com o tempo, especialmente com a ajuda dos trabalhos acadêmicos, das pesquisas que vão iluminar o pioneirismo dessa diretora, da única diretora mulher em tempos de cinema novo, que, como você sabe, é o maior movimento cinematográfico do hemisfério sul do planeta. Eu espero que você tenha gostado. Vá atrás, brigue com as plataformas de streaming para trazer essa diretora para a gente assistir. Não precisa só em festivais, não precisa só em mostras temporárias, ela precisa estar disponível, a obra dela, para a gente conhecer o que essa mulher guerreira do cinema nacional fez pra gente. Tchau, tchau.